Muito bem, aqui de volta. Muito bem. Você sabe o que é identidade cultural, não sabe? Claro que sabe. Pergunta boba. Mas a pergunta que me foi proposta é o seguinte: o que tem a ver, ou quais são as implicações dessa coisa de globalização na identidade cultural? Há que se falar numa identidade cultural nesse mundo de meu Deus? Essa foi a pergunta do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Londrina, Paraná. Obrigado, Paulo. Paulo Sérgio. Faça como o Paulo Sérgio, sugira novos temas, trazem questionamento, vamos conversar, vamos trocar ideias aqui, isso é bom, isso é bacana, para mim, para você, para nós, para o nosso público. Se inscreva se você não está inscrito. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? A gente agradece de coração. Primeira coisa, precisamos identificar o que seja uma identidade cultural. A identidade, pessoal, está associado a algo que é. É aquilo que me identifica. O que me identifica é a essência. Esse é um conceito filosófico daquilo que é essência, mas que é absolutamente real. Que é absolutamente real. Os povos têm características próprias. Os países, claro, também assim o são. Então, essa coisa depende. Quando a gente estuda essas coisas em história, e não precisa ser somente estudando história, que as pessoas geralmente acham que é algo chato, mas não é, porque a gente vive, a gente vê aí no noticiário, vê na internet da vida e tal, esse negócio todo, não é? Seja as manifestações artísticas, religiosas e por aí afora vai. Mas onde que está o grande desafio, pessoal? É que a partir dos anos de 1960, a ideia da globalização intensificou de tal maneira que o mundo efetivamente passou a viver uma realidade totalmente diferente. Né? Foi aquele período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, à época União Soviética, né? Com essa hegemonia, que disputava a hegemonia do poder público, essa polarização e por aí fora vai. Bom, ao findar com o fim da União Soviética, lá na década de 1980, olha só, há uma mudança significativa no mundo, não é? Então, por exemplo, países africanos, europeus, sul-americanos, enfim, né, os países latinos, o mundo inteiro sofrendo uma influência muito, muito grande desse capitalismo, desse modelo estadunidense. Importante fazermos essa reflexão. Então as pessoas começaram, por exemplo, a viajar mais. Aí a pessoa falava assim, puxa vida, aquele país, a mulher usa aquele véu, usa aquela burca e tal, aquele negócio, um calor danado. Pessoal, é a tradição, é o jeito de ser, é a cultura deles. Mas é uma coisa cafona, ultrapassada. A própria palavra cafona é ultrapassada. Não é? Para nós, para a nossa cultura, para a cultura deles, não. Então precisamos ser compreensivos com isso. E veja bem, eu me lembro, eu tenho idade para isso, eu me lembro, existia aqui no Brasil uma valorização muito bacana do regionalismo musical, por exemplo. Não é? A partir dessa época, do início da globalização, vem todo esse movimento de rock, esse rock pesado e tal, esse negócio. Bacana, bacana. Mas olha que não fazia parte da cultura nossa, uma cultura lá de fora, mas que nós incorporamos isso. Isso muda o feitio, a fisionomia, a essência, muda, não tem problema a gente incorporar novas culturas, não é isso que se quer dizer aqui. Questão de religiosidade, cada um com seus rituais, seus ritos, né, próprios, artes plásticas, música, culinária, a culinária francesa, o vinho argentino, o vinho do Porto, enfim, não é? Olha só que interessante, que passa a fazer parte assim de uma cultura, da cultura de um povo, de uma nação. E no Brasil? Pessoal, nós temos a nossa identidade. Claro, claro. Olha só alguns exemplos, a questão do samba. Samba é algo muito forte, é nosso. Não é? Falou samba, falou em carnaval, a gente lembra do Brasil, a nossa feijoada, a nossa caipirinha,
as religiões de matriz africanas que nós importamos isso lá, olha só que interessante, e que identifica toda uma cultura, a cultura sertaneja, dentre tantas outras, pessoal. É isso que a gente quer mostrar para vocês, da beleza dessa questão cultural, da identidade cultural. Ela é importante, ela é necessária e a gente precisa entender isso. Quais são os reflexos disso no mundo de hoje e como é que é uma disrupção, por assim dizer. Pessoal, todavia, é necessário que se procure equilibrar essa tradição com a inovação. E esse é exatamente o tema do nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco. Fica aí. Voltamos já. Um abraço.